Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos nós, né? Nesse dia, 3 de setembro de 2020, graças a Deus, né? Pela conservação das nossas vidas, pela nossa saúde conservada. E estamos aí prontos para a luta, né? Contra as hostes espirituais da maldade. Amém, né? A favor do bem contra o mal. Irmãos, então, nós estamos aí, né? Vamos fazer a nossa meditação. Nós estamos falando aí do reinado, né? De Israel, né? Dos hebreus ali na Terra Prometida. Chegamos aí, né? Ao final melancólico desse reinado, que não conseguiu implantar, né, totalmente aquele reino sacerdotal que o Senhor previu, né, para que eles fizessem ali na Terra Prometida quando eles chegassem lá e tomassem conta da terra. Então, nós vimos aí que foram para o cativeiro, não é isso? Porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, todos os reis de Israel, né? E alguns dos reis de Judá se salvaram, né? Entre os quais nós vamos destacar aqui o rei Davi, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o rei Davi, que nós falamos pouco, porque nós vamos entrar aí na vida de Davi um pouco, para vermos como é que foi a vida desse varão, né? Como foi o reinado dele, como foi a sua escolha, certo? Então nós vamos ler aqui no 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 até o 13. Vamos ver aqui como é que Davi, né, foi escolhido como rei de Israel, né? O Samuel tinha sido ungido, o Saul, né, tinha sido ungido primeiro, mas o Saul não era uma pessoa que era agradável a Deus, porque ele não estava a fim de obedecer e não obedeceu. Aí o Senhor então resolveu levantar a Davi, né, que era um homem, ou melhor, um adolescente, né, quando ele foi levantado, que tinha um coração, segundo o coração, né, que o Senhor desejava no seu rei, né? Então vamos ler aqui o que aconteceu. 1 Samuel 16, 1 em diante, até o 13. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidará Jessé ao sacrifício. E eu te farei saber o que hás de fazer e ungir-me-á a quem eu te disser, né? Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então, os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele, Samuel, né, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos.
e os convidou ao sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, né, entrando eles, né, os filhos de Jessé, né? Sucedeu que, entrando eles, os filhos de Jessé, o Samuel viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Falando consigo, né? E falando com o próprio Deus, né? Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aí, irmão, então tá aí a grande diferença, né? O Senhor olha para dentro, né? O homem não vê como o Senhor vê, claro, né? E o homem vê o que está diante do olho, vê a aparência, né? O homem, ele tem a tendência de ver a aparência, ele não tem a tendência de ver a essência. Para ele ver a essência, ele tem que pensar, né? Ele tem que se instruir, senão ele não consegue ver a essência, né? Então tá aí o Senhor dizendo, né? Voltando ao Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração, né? Então o Senhor conhecia o coração de Davi, né? E vamos em frente aí. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor, né? Então passou um a um dos filhos de Jessé, né? Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Versículo 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes, né? E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse: ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas, né? E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Que era o Davi, né, irmão? Era o Davizinho. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então, irmãos, aqui, né, o Senhor escolheu Davi segundo o seu coração. Ele conhecia o coração de Davi, né? Davi foi escolhido a dedo, né? Era isso que o Senhor queria que Israel fizesse, que o consultasse na escolha dos seus reis, né? Para que os seus reis fossem pessoas que tivessem o coração segundo o coração de Deus, né? Então o nosso Davi aí, ele foi ungido, né? E aí o interessante aqui é que desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, né? Então o Espírito, né, desceu sobre Davi, não é isso? E aí o que acontece? Nós vamos ver o que foi que Davi fez, né? Vamos ver as coisas boas que ele fez. Coisas ruins a gente já sabe, né? Vamos ver as coisas boas que ele fez. Ele fez muita coisa boa, fez tudo que era agradável, né, aos olhos do Senhor como rei, né? Agora, como homem, ele andou fazendo umas coisas que não devia, né?
Mas então é isso que eu queria destacar, o reinado de Davi, que foi um rei escolhido segundo o coração de Deus, e que, vamos dizer assim, foi praticamente o primeiro rei de Israel, né? Porque Saul foi escolhido, né, aleatoriamente, né? E Saul não se conformou com isso, empreendeu guerra contra Davi, né? Colocando dificuldade no reinado de Davi. Mas o destaque de Davi vai estar exatamente na sua obediência, nos seus louvores, né, nos seus louvores ao Deus de Israel. Nós vamos ver aí alguns cânticos, né, alguns salmos que Davi louvou o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua mente, né, com todas as suas palavras, né, de todo o seu coração. Vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua. Vamos falar sobre Davi, né? Amanhã, se Deus quiser, se Deus o permitir. Pai seja com todos nós e amém, né?